Eu sempre digo que a Bíblia tem histórias maravilhosas que vale a pena você saber, vale a pena a gente conhecer. E é muito interessante e tem lição para a nossa vida, em todos os âmbitos da nossa vida. Nós precisamos ler mais a Bíblia. A Bíblia é uma biblioteca, você sabe disso, né? Que contém vários livros. E você, com a Bíblia, você vai ter histórias de vida maravilhosas. Vale a pena você explorar a Bíblia e conhecer, né? E procurar aprender os ensinamentos que ela tem para cada um de nós. Eu quero ler uma reflexão do livro de Segunda Reis, do profeta Eliseu. Segunda Reis 6, de 8 a 23. E o tema é assim, o título é Abra os olhos. Eliseu orou, abre os olhos dele para que veja. Então o Senhor abriu os olhos do rapaz que olhou e viu. O que será que ele viu, hein? Alguém disse com razão que as angústias e as aflições da terra são uma disciplina do céu. Contudo, são mais do que uma simples disciplina. São os ministros de Deus trabalhando para levar nossas almas à vitória. As aflições estão longe de parecer carros de triunfo. Elas vêm sob a forma de sofrimento, provações, desenganos, vexames, desgostos que se apresentam de um momento para outro como um rolo compressor. São ocasiões inoportunas que não esperávamos. Foi assim quando o rei da Síria marchou contra Israel com carros e cavalos a perder de vista. Mas Deus estava ali com seus exércitos, como diz o Salmo 103, verso 20. Vocês, seus anjos poderosos, que obedecem à sua palavra, e somente os olhos da fé de Eliseu, o profeta, podiam perceber seu criado, vendo apenas o que era visível aos olhos humanos. E exclamou: Ah, meu Senhor, o que faremos? O profeta respondeu: Não tenha medo. Aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles. Está no verso 15 e 16. Foi então que Eliseu orou e Deus abriu os olhos de Geazi, para que ele visse o seu livramento. O monte estava cheio de carros e cavalos de fogo ao redor de Eliseu. Eis a oração que temos de fazer com urgência por nós mesmos e pelos outros. Senhor, abre os nossos olhos para que vejamos a tua obra. Como Eliseu, naquele tempo, estamos cercados de todos os lados. As forças do mal estão cegando muitas pessoas com relação às obras de Jesus por meio da igreja. Já estamos no ano de 2024, né? E o que é que temos feito para que as pessoas conheçam a Cristo? Não fiquemos acomodados enquanto o tempo passa. É necessário haver um clamor para que Deus abra os nossos olhos, nossos sentimentos, a nossa vida, enfim, para enfrentarmos os grandes desafios dessa missão. Como estão os teus olhos espirituais? Você percebe o socorro de Deus? Percebe o socorro do Senhor? Nós olhamos tantas vezes, né? Nós olhamos mais para as dificuldades. Nos fixamos o nosso olhar muito nas lutas e nas derrotas, ou nas possibilidades de perdermos, né? De alguém nos vencer, do inimigo nos vencer. Mas o Eliseu fez essa oração e nós aprendemos com ele a orar e pedir a Deus que abra os nossos olhos para que a gente olhe o tamanho do nosso Deus e não o tamanho das nossas lutas, dos nossos problemas, porque Deus é muito maior. Tem uma história que eu já ouvi, de vez em quando a gente ouve, né? A gente conhece a história de Davi e Golias, mas interessante que alguém falou, né? Que o Golias achava Davi tão pequeno, né? Que ele era como um cachorro, né? Falou até palavras assim de para tentar derrubar, para mexer com a autoestima
de Davi, né? Que era ainda tão jovem e tão fraquinho, né? Diante de um filisteu, né? De um homem de quase 3 metros de altura. Mas ele olhava para Davi como se Davi fosse um cachorro, como se fosse algo sem valor. Mas o Davi olhando para aquele homem, e ele pode ter pensado assim, com uma cabeça daquele tamanho, é impossível, vai ser difícil eu não acertar com a minha funda, né? Então, o Davi não olhou para o tamanho do gigante, mas ele olhou para a possibilidade, né, de vitória. E é assim que Deus trabalha com a gente, né? Nós temos que ter o nosso olhar voltado, o nosso olhar focado no que é mais importante. E a vontade de Deus, né? O plano de Deus para a nossa vida. Porque não é à toa, né, que a gente passa por lutas, né? Passa por situações difíceis. Tem todo um aprendizado, envolve todo um aprendizado e que valem para a nossa vida, né? Nós temos, tem músicas, né? Tem poemas que dizem, né? E na harpa cristã tem um hino muito interessante que eu desde criança sempre admirei, que o autor diz assim, que os mais belos hinos e poesias foram escritos em tribulação. Nós temos histórias de muitas músicas, de muitos hinos, até música secular mesmo, de pessoas que estavam em profunda tristeza. E eles, através dessa tristeza, eles colocaram para fora, né, algo tão importante, botaram tesouros, botaram o seu sentimento, as suas emoções, que podem nos ensinar, no caso desse hino, né, porque é na hora de dificuldade que a gente coloca, né, o que tem valor, né? O ouro, ele é purificado quando ele está no fogo, né? Quando ele está na fornalha. Quanto mais quente for a fornalha, mais puro se torna o ouro. É difícil e dói muito. Realmente ninguém quer passar por esse, por esse processo, mas Deus sabe, né? A temperatura que nós devemos sofrer, que nós podemos suportar, né? Quando recebemos lutas e tribulações para que a gente possa vencer, né? Quando Deus permite, Ele não manda para nós, mas certas situações, até por nossas escolhas, né? A gente sofre alguns problemas, né? Mas Deus promete estar conosco em todo o tempo, né? E Ele também não vai permitir que a gente sofra além do que a gente possa suportar. A palavra de Deus nos diz isso. Uma boa semana, Deus te abençoe. Não esqueça de interceder, nós não podemos esquecer de interceder pelo Rio Grande do Sul, pelos nossos irmãos que perderam suas famílias ou perderam os seus bens. Que Deus possa abençoar aquele lugar e reconstruir, porque para reconstruir do nada é só Deus. E nós cremos no poder de Deus, nós cremos no poder da oração. Então você interceda, por favor, ore e ore e ore a favor do Rio Grande do Sul, que Deus tenha misericórdia. E se você gostou, por favor, você pode curtir e compartilhar, tá bom? Compartilhe entre os teus amigos e muito obrigada, tá? Deus te abençoe.